Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou e em nome do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. A minha mãe, te amo, tu me amas. Dá-me um gole da vontade divina, minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A liberdade, o livre-arbítrio. Então vamos, como eu prometi, falar um pouco sobre esse tema. No Catecismo da Igreja Católica, no 1730, fala sobre a liberdade do homem. Deus criou o homem racional, conferindo-lhe a dignidade de pessoa dotada de iniciativa e do domínio dos seus próprios atos. Deus quis deixar o homem entregue à sua própria decisão, de tal modo que procure por si mesmo o seu Criador e, aderindo livremente a ele, chegue à total e beatífica perfeição. O homem é racional e, por isso, semelhante a Deus, criado livre e senhor dos seus atos. A liberdade é o poder radicado na razão e na vontade de agir ou não agir, de fazer isto ou aquilo, praticando assim por si mesmo ações deliberadas pelo livre-arbítrio, cada qual dispõe de si. A liberdade é no homem uma força de crescimento e de maturação na verdade e na bondade, e atinge a sua perfeição quando está ordenada para Deus, nossa bem-aventurança. A liberdade torna o homem responsável pelos seus atos na medida em que são voluntários. O progresso na virtude, o conhecimento do bem e a ascese aumentam o domínio da vontade sobre os seus atos. A imputabilidade e responsabilidade de um ato podem ser diminuídas ou até anuladas pela ignorância, a inadvertência, a falta de aviso, a violência, quando é forçado, o medo, quando também é um tipo de força, de estar sendo forçado por medo, os hábitos, que são vícios, as afeições desordenadas e outros fatores psíquicos ou sociais. Todo ato diretamente, quando é querido, é imputável ao seu autor. Então é muito grande, o entendimento sobre o livre-arbítrio. Vamos ler algumas coisas que estão dentro da doutrina católica, e na Bíblia sobre o livre-arbítrio. Então, uma das diferenças fundamentais entre as teologias católicas, a teologia católica e a protestante, é a crença no livre-arbítrio. Eles entendem diferente. Que em princípio foi negada por Lutero e Calvino, devido à doutrina da sola fide, que a fé por si mesma é suficiente para a salvação. Os reformadores concluíram que o indivíduo não pode de maneira alguma colaborar em sua própria salvação. E isso é plenamente errado, plenamente herético, É muito grave a forma como Lutero e Calvino pensam, tá? Isto nos leva a afirmar que toda a eleição moral está pré-determinada. Ao contrário, Nós católicos, nós não cremos nisso, tá? Então é ao contrário, os católicos creem que o homem, por ser criado à imagem e semelhança de Deus, foi criado com a capacidade de aceitar ou rejeitar a graça de Deus. E isso é claro, a gente percebe claramente que é assim que as coisas acontecem, Como os anjos, podemos escolher entre fazer voluntariamente a vontade de Deus ou satisfazer as nossas próprias inclinações egoístas, e viver a nossa vontade humana, satisfazer a nossa própria vontade própria. Ou dito em outras palavras, pecar. Quando nós fazemos a nossa vontade, nós estamos fazendo um pecado, estamos indo contra, a ordem natural das coisas. Logo de nós depende, então, e este é o grande presente que brota do sacrifício redentor de Cristo, o participar livremente na construção do seu reino. Sem Jesus, não teríamos a oportunidade de aceitar nosso lugar como filhos de Deus. Sem dúvida, o caminho que escolhemos é da maior importância na disposição divina da salvação, porque ninguém pode tomar nosso lugar no plano de Deus, nem completar para Deus o plano que nos corresponde realizar. Então a gente vê que Jesus, ele sendo nosso Redentor, ele
toma sobre si, né, o seu lugar, né, toma sobre si o nosso lugar, na verdade. Ele assume a responsabilidade por todos os nossos atos, né, que não foram feitos, né? Jesus vai dizer claramente, todos os atos que o ser humano negou fazer na vontade divina, para a satisfação do plano divino, né? Jesus assume essa justificação, né? Assume os nossos atos para nós, para que a gente possa viver livremente. Então, Jesus nos dá essa graça, né? De podermos realmente viver livremente, e assim, as consequências dos nossos pecados, Jesus fez, né, com que santificasse essas consequências de cruzes, né, que pode nos acontecer, né, desapontamentos e qualquer coisa que nos venha né, em correspondência à vontade de Deus, nos vem consequências. E essas consequências caem sobre nós como expiação, né, dos nossos erros, das nossas limitações no processo, né, desse processo de amadurecimento da fé, né, da nossa fé e do nosso amor, né, amadurecimento do amor a Deus. Então, Jesus deixou a gente num caminho muito, né, muito sólido, para que a gente possa pensar bem, com calma, se é isso mesmo que a gente quer, porque Ele vai e responde a Deus a justiça divina, que nós vivendo fora da ordem, né, nós seríamos dignos de sermos destruídos, né? Deveríamos ser destruídos, porque nós estamos indo contra a ordem. Mas Jesus vem, Ele assume essa ordem sobre Ele, assume essa obediência total, e Ele faz todos os atos que os homens não fizeram, né? Porque ficaram ainda decidindo se vão fazer a vontade de Deus ou não, né? E assim, Ele assumiu, fez plenamente a vontade de Deus, completou em si todos os atos humanos que são importantes para a manutenção da vida na Terra, e nos deixou aqui na Terra com essa potência, né, com essa graça de podermos, com a graça de podermos decidir, né, pela nossa liberdade, seguir, né, as inspirações da graça que nos leva a fazer a vontade de Deus, né, pelo menos fazê-la, né, pelo menos, ou se a gente vai realmente ficar no pecado e morrer no pecado. Então a gente tem esses dois caminhos. É muito interessante o que Deus mostra pra gente, né? É muito interessante a palavra de Deus que vem nos mostrar, né, justamente isso, que esse livre-arbítrio, ele vem falar pra gente em Deuteronômio 30, 15 e 20, ele fala assim: vês aqui, hoje te tenho proposto a vida e a morte, né, a vida e o bem, e a morte e o mal. Porquanto te ordeno hoje que ames ao Senhor teu Deus, que andes nos seus caminhos e que guarde os seus mandamentos, e os seus estatutos, e os seus juízos, para que vivas e te multipliques, e o Senhor teu Deus te abençoe na terra, a qual entras a possuir. Porém, se o teu coração se desviar, e não quiseres dar ouvidos, e fores seduzido para te inclinares a outros deuses, e os servires, então eu vos declaro hoje que certamente perecereis. Não prolongareis os dias na terra a que vais, passando o Jordão, para que entrando nela o possuas. Os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra vós, de que te tenho proposto a vida ou a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que vivas, tu e a tua descendência, amando ao Senhor teu Deus, dando ouvidos à sua voz e achegando-te a Ele, pois Ele é a tua vida e o prolongamento dos teus dias, para que fiques na terra que o Senhor jurou a teus pais, a Abraão, a Isaque e a Jacó, que lhes havia de dar. Então, muito interessante, né? Essa proposta de Deus para o povo de Israel. Porém, Jesus vem e toma sobre si essa realidade. Ele escolhe para nós a vida. Mas Ele dá para nós a possibilidade, né, da gente andar pelos seus caminhos, renunciar a si mesmo, toma sua cruz e me siga, né, ou então você, né, decida. Ele se fez o caminho, a verdade e a vida. Então é muito grande o que a gente está estudando, todos os escritos que nós estamos aqui, né, de Jesus ter assumido todos os atos nossos, é muito grande isso, né. Então vamos procurar um trecho onde fala sobre isso. Aqui, então, o fato de que, né, nós somos livres e Jesus refez todas as coisas,
não quer dizer que Jesus ele é nosso cúmplice do pecado, né? Não, ele é o nosso defensor, é o nosso salvador, é o nosso justificador. Ele é misericórdia infinita e piedade, né? Ele vem, né, colocar sobre ele todas as justificativas, né, possíveis sobre o que o homem poderia dizer para poder, né, se esquivar de viver na vontade de Deus. Então, Jesus, para poder garantir a glória do Pai e para garantir a própria glória do homem também, né, do homem ter a chance de ser santo e de alcançar a finalidade para o qual foi criado, ele veio e nos justificou. Então, ele, né, resolveu o problema. Então, não veio sobre nós, como a palavra de Deus em 1 Coríntios diz, em São Paulo vai nos dizer, não veio sobre vós tentação, senão humana, mas fiel é Deus, que não vos deixará tentar acima do que podeis, antes com a tentação dará também o escape, para que a possais suportar. Aí tem Eclesiástico 15, 11 e 21, que é muito importante. É por causa de Deus que ela me falta, diz, né, vamos ler. É por causa de Deus que ela me falta, pois cabe a ti não fazer o que ele abomina, não digas. Foi ele que me transviou, pois que Deus não necessita dos pecadores. O Senhor detesta todo o erro e toda a abominação. Aqueles que o temem não amam essas coisas. No princípio, Deus criou o homem e o entregou ao seu juízo próprio. Deu-lhe ainda os mandamentos e os preceitos. Se quiseres guardar os mandamentos e praticar sempre fielmente o que é agradável a Deus, eles te guardarão. Ele pôs diante de ti a água e o fogo. Estende a mão para aquilo que desejares. A vida e a morte, o bem e o mal, estão diante do homem. O que ele escolher, isso lhe será dado. Porque é grande a sabedoria de Deus, forte e poderoso, ele vê sem cessar todos os homens. Os olhos do Senhor estão sobre os que o temem, e ele conhece todo o comportamento dos homens. Ele não deu ordem a ninguém para fazer o mal, e a ninguém deu licença para pecar. Ninguém, lá em Tiago vai dizer para nós, ninguém sendo tentado diga, de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e ninguém tenta, e a ninguém ele tenta. Mas cada um é tentado quando é atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Depois, havendo a concupiscência concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, sendo consumado, gera a morte. Tiago 1, 13 e 15. Em Provérbios está dizendo, eu clamei e recusaste, e estendi a minha mão e não houve quem desse atenção. Antes rejeitastes todo o meu conselho, e não quisestes a minha repreensão. Então, vemos aqui uma afirmação explícita do ensinamento do livre-arbítrio e que Deus nos convida, porém, mas não nos obriga, né? O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas Ele é longânimo para conosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham se arrepender, conforme 2 Pedro 3:9. O fato de que nem todos se arrependam, apesar de Deus desejar, né, e aconselhar que isto o façam, prova concludentemente que somos capazes de decidir se queremos aceitar ou rejeitar a vontade de Deus. Isto é a essência do livre-arbítrio. E João vai nos dizer, tudo o que o Pai, né, Jesus disse em João, tudo o que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim não o lançarei fora. Conforme João, Evangelho de João 6,37, Jesus vai dizer, tudo o que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim não o lançarei fora. Então Jesus promete aceitar todos que o aceitem, e tem, né, tentado alcançar todas as pessoas criadas desde o princípio. Deus não força a vontade de ninguém para fazer o mal. Deus simplesmente prevê as ações antes que acontecem. Aí Ezequiel diz, desejaria eu de qualquer maneira a morte do ímpio? Diz o Senhor Deus. Não desejo antes que se converta dos seus caminhos e vivam? A eleição de fazer o bem ou o mal não é totalmente nossa. Deus deseja que façamos sempre o bem, porém não nos obriga a fazê-lo. Pois se nós, que procuramos ser justificados em Cristo,
Nós mesmos também somos achados pecadores? É porventura Cristo ministro do pecado? De maneira nenhuma. Gálatas 2:17, né? O pecado é obra nossa e não de Deus. São Paulo vai diretamente ao ponto. Nós que somos os pecadores, não Deus. Porque não sois um Deus que ama a iniquidade, conforme Salmos 5:5. Deus não pode ter má vontade ou planejar o mal. No entanto, a doutrina errônea da predestinação requer que acreditemos que Ele o faz. Aqueles que creem na predestinação devem crer também que Deus é autor tanto do bem quanto do mal. Isto é o resultado de uma teologia totalmente monstruosa, totalmente herética, né? Palavra fiel é esta, que se morrermos com Ele, também com Ele viveremos. Se sofrermos, também com Ele reinaremos. Se o negarmos, também Ele nos negará. Se formos infiéis, Ele permanece fiel. Não pode negar-se a si mesmo, conforme 2 Timóteo 2:11-13. São Paulo nos explica que nossa salvação depende do caminho que escolhemos seguir, aproximando-nos ou afastando-nos de Deus, porque as suas coisas invisíveis desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. Porquanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes em seus discursos se desvaneceram e o seu coração insensato se obscureceu. Romanos 1:20-21. A glória de Deus é evidente a todos, porém nem todos decidem reconhecê-la. Sabendo, pois, Davi que Saul maquinava este mal contra ele, disse a Abiatar, sacerdote: traz aqui o éfode. E disse Davi: ó Senhor Deus de Israel, teu servo tem ouvido que Saul procura vir a Keila para destruir a cidade por causa de mim. Entregar-me-ão cidadãos de Keila na sua mão? Descerá Saul, como o teu servo tem ouvido? Ah, Senhor Deus de Israel, faze-o saber ao teu servo. E disse o Senhor: descerá. Disse mais Davi: entregar-me-ão os cidadãos de Keila, a mim e aos meus homens, nas mãos de Saul? E disse o Senhor: entregarão. Então Davi se levantou com seus homens, uns 600, e saíram de Keila e foram-se onde puderam. E sendo anunciado a Saul que Davi escapara de Keila, cessou de sair contra ele. 1 Samuel 23:9-13. Davi, envolvido nessa disputa com Saul, pergunta a Deus sobre certos acontecimentos que ainda não tinham ocorrido. Pergunta a Deus se Saul virá a Keila para matá-lo, e Deus responde sim. Consequentemente, Davi pergunta a Deus se os habitantes da cidade o trairão, e Deus novamente responde sim. Sabemos que Deus sabe tudo e que é incapaz de enganar capaz de enganar alguém. Com efeito, Deus está avisando Davi que quer, ser avisado. O que vê no futuro, as intenções de Saul e do povo da cidade de matar Davi. Isso não é uma simples previsão, mas é o aviso, de acordo com a liberdade de Davi de perguntar, o aviso de uma realidade que sem dúvida irá ocorrer se as circunstâncias forem mantidas. Essa visão do futuro provém da mente de Deus, mas também vem da pergunta inteligente de Davi, instruído por Deus, que é uma pessoa aberta à glória de Deus, a viver na presença de Deus, que não só pode ver como se sucederão os acontecimentos, como também cada versão do futuro que possa ocorrer. Entretanto, a previsão divina, que era certa quando foi pronunciada, nunca chegou a ocorrer. Por quê? Porque Davi ouviu, o conselho, saia daqui, Porque Davi recebeu essa informação e decidiu seguir um roteiro diferente, ao invés de permanecer em Keila. Foi inteligente. Davi se retirou dali com seus homens, e com isto alterou o futuro. Saul não visitou a cidade e Davi não foi traído por seus habitantes. Vemos que as ações de Davi, ao exercer o seu livre-arbítrio, conseguirá alterar a ordem futura dos eventos, ao contar com a ajuda de Deus. Perguntando a Deus, essa pergunta de Deus não limitou a liberdade de Davi de agir ou não. Ao contrário, as ações de Davi, concebidas e guiadas por seu livre-arbítrio, determinaram o futuro. Assim, esse é um dom de Deus, que nos deu participar no desenvolvimento de tudo.
né? Então, os primeiros padres da igreja desmantelaram o erro da predestinação sem maiores dificuldades. Eusébio Pânfilo escreveu em 315 d.C. O conhecimento prévio dos eventos não é a causa de que tenham ocorrido. As coisas não ocorrem somente porque Deus sabe. Quando as coisas estão para ocorrer, Deus o sabe. Santo Agostinho, com sua forma tão coerente, nos diz em 390 d.C. Assim como você, pelo exercício da memória, não obriga a ocorrência de eventos passados, tampouco Deus, por sua presciência, obriga a ocorrência dos eventos futuros. A gente já leu sobre isso, mas continua, com outras palavras aqui, com outra tradução. Então, Jesus, ele refaz os nossos atos. É muito importante esses trechos para que a gente possa entender, como que o livre-arbítrio tem sentido, dentro da doutrina, Então, vamos lá. No volume 4, 140, Jesus diz para Luísa: ela está, na verdade, ela está escrevendo sobre o que ela sabe de Jesus. Vamos lá. Esta manhã, meu adorável Jesus, depois de me ter feito esperar muito, de improviso veio expandindo raios de luz, e eu fiquei investida por aquela luz. E não sei como me encontrei dentro de Jesus. Quem pode dizer quantas coisas compreendia dentro da sua humanidade santíssima? Só sei dizer que a divindade dirigia em tudo para a humanidade de Jesus. E como a divindade, em um mesmo instante, pôde fazer tantos atos quantos cada um de nós pode fazer em todo o período da vida, e quantos mais queira fazer todos os seres humanos. Então, sendo que na humanidade de Jesus Cristo operava a divindade, compreendia com clareza que Jesus bendito, em todo o curso da vida, refez por todos em geral, e por cada um em particular, do primeiro ao último homem, o que cada um está obrigado a fazer a Deus, de modo que adorava a Deus por cada pessoa em particular, agradecia por cada um, reparava por cada um e glorificava por cada um o Pai. Elogiava o Pai, louvava, sofria e rogava por cada um. Então compreendia que tudo o que cada pessoa, do primeiro ao último homem, deveria fazer, já foi feito primeiro no coração de Jesus Cristo. Então, um dos trechos que nos revela sobre essa graça de Jesus ter feito tudo por nós, antes, para que a gente possa agora ter esse tempo aqui na nossa vida. Claro que nós não temos muito tempo, porque a nossa vida é muito breve, mas assim, dele nos ter dado esse período de aprendizado para a gente poder aprender a fé, ser catequizado, ser orientado, para a gente poder se arrepender dos erros e voltar a uma vida nova, a conversão. Então, por que existe a conversão? Por causa justamente dessa graça que Deus nos dá. Lá no volume 776, ele vai falar também a mesma sobre isso, sobre esse refazer os atos. 13 de janeiro de 1907. Jesus quis sofrer em sua humanidade para refazer a natureza humana. Ele disse: minha filha, quanto eu amo as almas. Olha, a natureza humana estava totalmente corrompida, humilhada, sem esperança de glória e de ressurgimento através do pecado. Eu, ao vir à terra, quis sofrer todas as humilhações em minha humanidade. Especialmente, quis ser despido, tirada a roupa dele, flagelado, e que a pedaços caíram minhas carnes sob os açoites, quase desfazendo minha humanidade para refazer a humanidade das criaturas e fazê-las ressurgir cheia de vida, de honra e de glória à vida eterna. O que mais eu poderia fazer e não ter feito? Então, olha que grande, mais um trecho que Jesus fala sobre essa graça dele ter refeito a natureza humana corrompida e destruída totalmente pelo pecado, Outro trecho é o volume 11-10, 8 de março de 1912. Ele vai dizer também: minha filha, a minha vida oculta foi vítima de todo o interior do homem. Assim que deu satisfação pelos pensamentos, desejos, tendências, afetos maus do ser humano. Tudo o que o homem faz exteriormente não é outra coisa que o desabafo do seu interior. E se tanto mal se vê no exterior, o que será do interior?
Assim, muito me custou refazer o interior do homem. Basta dizer que nisso empreguei a prolixidade de 30 anos, a vida dele inteira. O meu pensamento, o bater do meu coração, o respiro, os desejos estavam sempre dedicados a correr para o pensamento, o bater do coração, o respiro, o desejo do homem para repará-los, para santificá-los e para dar satisfação por eles. É assim como escolho a ele vítima para este ponto de minha vida oculta. Então eu quero, ele está falando do padre aqui, que queria doar-se para ser vítima também de Nosso Senhor, o padre da Luísa. Aí Jesus está falando sobre ele, que ele aceita o padre e escolho ele de vítima para este ponto da vida oculta. Então eu quero todo o seu interior unido comigo e oferecido a mim para me dar satisfação pelo interior malvado das outras criaturas. E muito a propósito, o escolho para isto, para sendo ele sacerdote, conhece mais ao ouvir as confissões o que acontece no interior das almas, a lama, a podridão que há dentro delas, e por isso pode conhecer melhor quanto me custou este meu estado de vítima, no qual quero que tome parte, não só ele, mas também os demais que ele conhece e trata. Minha filha, diga-lhe que lhe faço uma grande graça aceitando-o como vítima, porque fazer-se vítima não é outra coisa que um segundo batismo, mas sim mais que o batismo, porque se trata de ressurgir em minha própria vida e devendo a vítima viver comigo e de mim, me é necessário lavar de toda a mancha, dando-lhe um novo batismo e reafirmá-lo na graça para poder admiti-lo a viver comigo. Assim que de agora em diante tudo o que ele fizer não dirá que é coisa sua, senão minha. Assim que se reza, se fala, se obra, dirá que são coisas minhas. Então, olha só, mais um trecho que Jesus explica sobre se refazer, os atos do ser humano. Mais outro, vamos lá, vamos ler todos que estão sobre isso. As Três Paixões de Jesus, volume 11, 45, 22 de janeiro de 1913. Aí Jesus teve 3 paixões. Minha filha, minha primeira paixão foi o amor. Porque o homem, ao pecar, o primeiro passo que dá no mal é a falta de amor. Portanto, faltando amor, precipita-se na culpa. Por isso, o amor, para refazer-se em mim, desta falta de amor das criaturas, fez-me sofrer mais que todos. Quase me triturou mais que sob uma prensa. Deu-me tantas mortes por quantas criaturas recebem a vida. O segundo passo que acontece na culpa é defraudar a glória de Deus. E o Pai, para refazer-se da glória tirada pelas criaturas, me fez sofrer a paixão do pecado. Isto é, cada culpa me dava uma paixão especial. Se a paixão foi uma, o pecado, ao contrário, deu-me tantas paixões por todas as culpas que serão cometidas até o fim do mundo, do primeiro ao último homem, e assim recusou a glória do Pai. O terceiro efeito que produz a culpa é a debilidade no homem, a fraqueza, e por isso quis sofrer a paixão pelas mãos dos judeus. Esta é a minha terceira paixão, para refazer o homem da sua força perdida de lutar contra o pecado. Assim que com a paixão do amor se refaz e se pôs em justo nível o amor, com a paixão do pecado se refez e se pôs no nível da glória do Pai, e com a paixão dos judeus se pôs a nível, se refez a força das criaturas. Tudo isto sofri no jardim. Foi tal e tanto sofrimento, as mortes que sofri, os espasmos atrozes, que teria morrido de verdade se a vontade do Pai tivesse chegado a que eu morresse. Então, ele fala aqui, minha filha, ao criar a alma, a vestir de um manto de luz e de beleza, o pecado tira este manto de luz e de beleza e a cobre com um manto de trevas e de feiura, tornando-a repugnante e nauseante. E eu, para tirar este manto tão nauseante que o pecado pôs na alma, permiti que os judeus me jogassem nesta torrente, a torrente de lá que ele caiu horrível, o Cedron, tudo suja, onde fiquei como que coberto dentro e fora de mim de grande sujeira, que tinha esgoto, porque estas águas pútridas me entraram até as orelhas, no nariz, na boca, em tanto que os judeus tinham asco de me tocar. Ah, quanto me custou o amor das criaturas até me tornar nauseante a mim mesmo. Então, vários atos de Jesus valeram, como um símbolo para essa realidade de refazer o ser humano, E o último trecho que a gente vai ler, tem mais, mas o último trecho escolhido aqui sobre refazer os atos é esse. 11:127. 3 de agosto de 1916, mas tem outros trechos que falam sobre isso no livro do céu. Mas vou ler só esses aqui e depois a gente passa para o livre-arbítrio, tá bom? Minha filha, eu sou o centro
eu sou o centro e toda a criação recebe vida de mim, deste centro, assim que eu sou a vida de cada pensamento, de cada palavra e de cada ação de todos os seres humanos. Todos se servem da minha vida, que lhes dou para tomar ocasião até mesmo para me ofender. Eu dou a vida a elas, e se elas pudessem, me dariam morte. Então, como Jesus refez os atos de todas as criaturas, a vida que nós temos é vida gerada por Ele, totalmente por Ele, tá? E nós roubamos de Deus, né, a vida que nós estamos vivendo, se nós não vivemos para a glória dEle, tá? É muito grande isso, é muito sério. Por isso que tem o purgatório, que o purgatório vai ser um lugar de purificação, justamente por causa dessa realidade. Quem não viver na vontade divina vai para o purgatório, né? Aí ele fala, filha, acreditas tu que seja eu quem quer açoitar os homens com os flagelos? Não. Mas é tanto amor que toda a minha vida a confortei em refazer o que o homem estava obrigado a fazer diante da majestade suprema, e como meus atos eram divinos, multipliquei-os em tantos para refazer por todos, e por cada um, do primeiro ao último homem, em modo de encher céu e terra e deixá-los em defesa do homem, tá vendo? Ele fez os atos dele divinos para defender-nos, para nos defender, para fazer que a justiça não pudesse golpear o homem, tá vendo? Não pudesse tirar de nós a vida. Mas o homem com o pecado rompe esta defesa, e rompe a defesa aos flagelos que venham golpear o homem. Então a gente está recebendo às vezes castigos por causa do excesso de pecado, né? Mas quem pode dizer todas as pequenas coisas que Jesus disse? Minha filha, o bem é sempre bem. Aliás, deve saber que cada oração, cada reparação, cada ato de amor, qualquer coisa santa que a criatura faz é um paraíso demais que adquire. Assim que o ato mais simples, santo, será um paraíso demais, um ato de menos, um paraíso de menos, por cada ato bom que vem de Deus. E, portanto, a alma, em cada bom ato que faz, toma a Deus, e como Deus contém alegrias infinitas, inumeráveis, eternas, imensas, de tal maneira que os mesmos bem-aventurados por toda a eternidade não chegarão a prová-los todos. Então, não é de admirar que cada ato bom, tomando a Deus, Deus fica como comprometido em substituí-los por outros tantos contentamentos. Então, se a alma sofre também as distrações por meu amor, no céu, sua inteligência terá mais luz e agradará tantos paraísos a mais, por quantas vezes sacrificou sua inteligência, e tanto mais compreenderá de Deus. Olha que interessante, né? Se sofre as friezas por meu amor, tantos paraísos gostará, e da variedade dos contentamentos que há em meu amor se sofre a escuridão. Então, se a alma, ela está aceitando sofrer, né? Ela diz aqui, esta manhã estava a rezar e lamentava-me com Jesus que não me ouvia favoravelmente, especialmente porque não terminava de castigar, e dizia-lhe, para que rezar se não me queres ouvir favoravelmente? Na verdade, você diz que os males vão piorar. Então ele me disse, ele fala, qualquer bem que você fizer, cada reparação, tudo é contado pelo meu Pai, né? Aí, se eu não dei atenção para você, tipo assim, se você se sentiu privado de consolo e ficou sofrendo na hora que você estava rezando, reparando, fazendo qualquer coisa, né? Aí ele tá falando, meu Pai vai ficar comprometido em substituir os seus atos por outros tantos contentamentos. Então, se a alma sofre também as distrações por meu amor, né, se ela não consegue rezar tanto porque eu não estou ali com ela, né, e tal, no céu sua inteligência terá mais luz e agradará tantos paraísos a mais, por quantas vezes se sacrificou em sua inteligência pensando em mim, e tanto mais compreenderá de Deus. Se você sofre as friezas, né, por amor de Jesus, está sentindo frieza porque Jesus não está consolando, não está trazendo conforto, né, tantos paraísos gostará, e da variedade dos contentamentos que há em meu amor. Se sofre a escuridão, né, se não está recebendo luz de Jesus, mas está mesmo assim rezando, tantos contentamentos demais em minha luz lá no céu, inacessível, e assim de todo o resto. Isto é o que significa uma oração de mais ou de menos. Então, que a gente não fica assim, esperando Jesus trazer um contentamento, um conforto, uma luz, para a gente poder fazer as coisas, né? A gente fazemos mesmo se ele não estiver presente. Então é muita coisa no livro do céu, gente, que a gente fica assim tão encantada, sabe? É muito encantado pelos conhecimentos que a gente está adquirindo aqui, né? Mas vamos passar para o livre-arbítrio, então. Então a liberdade e a dignidade são bens que nos tornam semelhantes a Deus.
Se não fôssemos livres para escolher, não teríamos dignidade nenhuma, pois seríamos virtualmente escravos, robozinhos submetidos totalmente à vontade de um Senhor. O Catecismo propõe a pergunta: por que Deus não nos criou de outra maneira, para que não pudéssemos pecar? Isto pode ser respondido de diversas maneiras. Vou responder um pouco. No início da história, que levará o povo de Deus a este momento, quando Deus encontra Moisés na sarça ardente, ele se dá a conhecer como o eu sou, aquele que é, aquele que causa o que seja. Este nome revela que Deus existe de uma maneira essencial e total, como a primeira causa de todas as coisas que são remontam sua existência a Ele, porque Ele não é algo, mas a própria essência do ser e, por definição, a potência que causa todas as coisas. Potência e essência são absolutas em Deus, todo o poder está nele e também o ideal de todas as coisas criadas. A sarça ardente, que não se consome, é uma figura que nos ajuda a entender a Deus, a causa de todas as coisas. Quando Deus cria a ordem universal em que vivemos, Ele o faz a partir do amor que Ele tem por nós. Ele é amor, novamente a essência e a potência do amor, e assim nos cria e começa a nos preparar para que herdamos a mesma classe de vida que Ele tem. Algo que entendemos tão incrível e formoso que a eternidade não nos vai alcançar para agradecer. Não vai ser tanto que a gente vai agradecer a Deus, não vai ser pequeno a eternidade, vai ser pequeno para agradecer a Deus. Essa classe de vida transcendental, é a que escolhemos quando nos colocamos do lado de Deus e coincidimos com Ele na prática da virtude. A virtude é, basicamente, fazer o que mais nos convém a longo prazo. Obedecer a Deus não é apenas uma forma de amá-lo e estar-lhe agradecido, mas é também uma forma de amarmos a nós mesmos. Na prática da nossa liberdade e do amor virtuoso em nós, contemplamos o paradoxo do homem servindo a si mesmo em porção, por assim dizer, dessa vida de Deus. Isto, dito de passagem, o que é a Eucaristia, que representa ao mesmo tempo uma ascensão gradual e infinita à semelhança da perfeição divina. Para que essa ascensão seja possível, é necessário ser livre. De outra maneira, a semelhança com Deus se acabaria aí mesmo, porque Deus não está sujeito a nada. Um grande rei não pode gerar escravos. Pois bem, o que ocorre quando escolhemos nos sujeitar à nossa própria conveniência e escolhemos nos afastar de Deus? Isso é uma forma de loucura, não é? Porque a obediência a Deus é o que dispõe todo o universo em sua justa ordem e a felicidade e liberdade em si mesmo. Ousaríamos então desobedecer aquele que até as feras e a matéria inanimada obedecem? Se fizermos isto, estaremos reduzindo o exercício da nossa liberdade à simples desobediência e ao vício o viciar-se pelo caos, sermos viciados no caos, na desordem, no desequilíbrio. E isso vai nos gerar um vício, E a desordem é difícil de ser corrigida, então nós ficamos presos nela. É aqui onde entra um caráter absoluto das qualidades divinas. Quando as coisas estão no seu devido lugar e tudo está ordenado, nós conseguimos nos mover. Mas quando tudo está bagunçado, as coisas ficam no nosso caminho e nós ficamos escravos. Deus, como essência do ser, não pode não ser. Deus não pode nos justificar se nós não nos amamos a nós mesmos e não queremos viver essa liberdade de podermos andar livremente e escolhermos as coisas sem nenhuma escravidão ou obstáculo que possa nos atrapalhar. Deus não pode participar dessa loucura. No princípio, nos deu a liberdade para nos tornar dignos dele, para que fôssemos semelhantes a ele. No entanto, a liberdade é paradoxalmente uma espada de dois gumes. Para ser realmente livre, alguém deve estar vivo e ter duas opções. Porém, se alguém usa a liberdade para suicidar-se, essa liberdade é usada neciamente e dura pouco, e o abandono da virtude é um suicídio, pois é uma loucura, pois nos afasta da essência do ser que é Deus e da oferta de Deus da ordem que nos está estabelecida para o equilíbrio e a felicidade e liberdade, de viver a vida com Ele, que Ele vive, de sempre poder se
se dispor de tudo para fazer o bem cada vez maior. E nós, tendo a liberdade e a ordem, nós podemos dispor de tudo num equilíbrio completo e harmonioso de podermos fazer também com Deus grandes coisas juntos com Ele. Essa é a vida que Ele deseja para nós. De viver essa vida que Ele vive, de aprender com Ele a descobrir sua pessoa infinita pela eternidade. A isto os místicos chamam de contemplar o rosto de Deus, a visão beatífica. A vida para o qual nós fomos realmente projetados. Não há nada menor que possamos escolher, porque esse feliz destino é absoluto por definição. Não existe um pedacinho menor de eternidade que outro. Não há mais ou menos vida eterna. É tudo ou nada, vida nele ou morte fora dele. Até a encarnação e a cruz alguém poderia dizer bem equivocadamente que a oferta foi obrigatória, que Deus não nos deixou mais do que uma única opção. Quando Ele mesmo próprio veio, submeteu as nossas mesmas dores e penas e permitiu que fosse crucificado para nos redimir. Assim, parece que Ele nos deixou no meio de muito sofrimento e de muito sofrimento que nós temos que aceitar agora para podermos subir até Ele. Pois é, os sofrimentos foram justamente frutos dos nossos pecados e da nossa liberdade. Jesus, ao morrer na cruz, praticamente fez com que o sofrimento fosse parte, que essa bagunça das consequências fosse parte de um processo em que nós podemos agora fazer a limpeza e essa limpeza ser, não ser perda de tempo, mas ser também expiatória e ser meritória. Então, hoje, quando nós estivermos limpando as bagunças dos nossos pecados, o sofrimento por fazer essa limpeza não é perda de tempo. É arrependimento, é conversão, é reparação e isso nos eleva à pessoa de Jesus Cristo, que veio e viveu a sua humanidade assim, corrigindo e reparando e refazendo os nossos atos. Ao repararmos e refazermos atos que nós fizermos ou atos de outras pessoas, nós estamos sendo igualmente vivendo a vida que Jesus humanamente viveu na terra e por isso estamos colocando tudo em ordem. É uma graça muito grande. A isto, então, podemos viver junto com Deus, submetendo a essas mesmas dores e penas e permitindo que possamos ser crucificados hoje em nossa vontade. Assim vemos que essa queixa, que as pessoas fazem do sofrimento, não tem uma base para se apoiar dizendo que não são livres. Deus mesmo deu exemplo e escolheu a vida, abrindo caminho para que o sigamos à alegria eterna da ressurreição após a crucificação. O livre-arbítrio é a melhor prova do amor de Deus e um convite à vida eterna. E quando nós vivemos numa constante reparação, as coisas vão se colocando no seu devido lugar e nós começamos a ver a ordem. Quando nós vivemos corrigindo os nossos erros e reparando, nós vamos começar a ver a ordem e vamos começar a ver uma vida plena aqui na Terra. É possível? Pode confiar, meu irmão. Nós já estamos, muitos de nós, filhos da Divina Vontade, já estamos operantes nessa realidade e já estamos gozando de uma vida plena, de grande felicidade, pela ordem que já está acontecendo em nossas vidas, purificadas após o processo de purificação que passamos na vida na Divina Vontade. E os sofrimentos que nos advêm, muitas vezes nem são nossos mais, são sofrimentos derivados da própria oferta que Jesus nos faz para que podermos amar pelos outros e reparar por outros. E nós fazemos com grande amor, porque a nossa vida já está reajustada e ajudar outros a ter a sua reajustada é um sonho, é sermos corredentores junto com Jesus, participantes realmente da sua vida divina, Ele atuando em nós e nos usando como parte do seu sacrifício. Então essa é uma grande graça que nós estamos vivendo na Divina Vontade. Então vamos mais ler agora os trechos que falam sobre o livre-arbítrio e o que Jesus vai falar sobre isso é muito importante. No trecho do volume 6-80, 13 de novembro de 1904, Jesus vai dizer: Minha filha, minha humanidade, sendo homem e Deus, via presentes todos os pecados, os castigos às almas perdidas. Teria querido agarrar em um só ponto
tudo isto e destruir pecados, castigos e salvar as almas. Assim que teria querido sofrer, não um dia de paixão, mas todos os dias, para poder conter tudo em si estas penas e poupar as criaturas. Com tudo isso que ele teria desejado e poderia ter destruído o livre-arbítrio das criaturas e destruído esse acúmulo de males, mas o que seria do homem sem os méritos próprios de arrumar as suas próprias bagunças? Sem a sua vontade para fazer ela? Que papel então faria ele? Seria objeto digno de mim, sabedoria criadora? Não, certamente não. Não teria sido como um filho em uma família estranha, que não tendo trabalhado também para fazer junto comigo as obras, junto com os outros demais filhos, que não têm nenhum direito a alguma herança? E por isso se come e bebe, se está cheio sempre de rubor, vergonha, porque sabe que não fez nenhum gesto propício para testemunhar o seu amor para com o Pai, e por isso jamais pode ser digno do amor daquele Pai para com ele. Assim, a criatura jamais teria sido digna do amor do Pai divino, sem esse livre-arbítrio hoje para poder ela refazer os atos também. Por outro lado, minha humanidade não devia infringir minha sabedoria criadora, devia adorá-la como a adorou e se resignou a receber os vazios da justiça nesta humanidade, mas não da divindade, porque estes vazios da justiça divina são preenchidos com castigos nesta vida, no inferno e no purgatório. Então, se a minha humanidade se resignou a fazer tudo isto, talvez tu quisesse superar-me e não receber nenhum vazio de sofrer sobre ti, para não me fazer castigar as pessoas? Então ele pede, unifique-se comigo e esteja em paz. Está vendo que trecho que vem confirmar aquilo que a gente estava fazendo? Jesus, ele quer que o ser humano seja livre para ter os seus méritos próprios. É muito importante. Tanto que a doutrina da Igreja Católica vai falar sobre méritos, né? Deixa eu só ver se tem aqui algum pedaço que fala sobre isso. Deixa eu ver se eu achei aqui a parte de méritos. O mérito. A palavra mérito designa, em geral, a retribuição devida por uma comunidade ou sociedade à ação de um de seus membros, experimentada como um benefício ou um malefício, digna de recompensa ou de castigo. O mérito diz respeito à virtude da justiça, em conformidade com o princípio da igualdade que a rege. Em relação a Deus, não há, da parte do homem, mérito no sentido de um direito estrito. Entre ele e nós, a desigualdade é sem medida, pois nós tudo recebemos dele, nosso Criador. O mérito do homem perante Deus na vida cristã provém do fato de que Deus dispôs livremente a associar o homem à obra de sua graça. A ação paterna de Deus é primeira, pelo seu impulso, e o livre agir do homem é segundo, na sua colaboração. De modo que os méritos das obras devem ser atribuídos à graça de Deus primeiro e depois ao fiel. Aliás, o próprio mérito do homem depende de Deus, porque as suas boas ações procedem em Cristo das predisposições e ajudas do Espírito Santo. Então, olha que grande que é entender isso, né? Porque Jesus deixou pra gente, pela graça, a possibilidade dos méritos nossos, né? A adoção filial, tornando-nos pela graça participantes da natureza divina, pode conferir-nos, segundo a justiça gratuita de Deus, um verdadeiro mérito. Trata-se de um direito derivante da graça, o direito pleno do amor que nos faz co-herdeiros de Cristo e dignos de obter a herança prometida da vida eterna. Os méritos das nossas boas ações são dons da bondade divina. A graça precedeu, agora restituiu-se o que é devido. Os méritos são dons de Deus. Uma vez que na ordem da graça a iniciativa pertence a Deus, ninguém pode merecer a graça primeira, que está na origem da conversão, do perdão e da justificação. Sob a emoção do Espírito Santo e da caridade, podemos depois merecer para nós mesmos e para os outros as graças úteis para a santificação e para o aumento da graça e da caridade, bem como para a obtenção da vida eterna. Os próprios bens temporais, tais como a saúde e a amizade, podem ser merecidos segundo a sabedoria de Deus. Estas graças e estes bens são objeto da oração cristã. Esta provê a nossa necessidade da graça para as ações meritórias. A caridade de Cristo é em nós a fonte de todos os nossos méritos diante de Deus. A graça, unindo-nos a Cristo com o amor ativo, assegura a qualidade sobrenatural dos nossos atos e, por consequência, o seu mérito, tanto diante de Deus como diante dos homens. Os santos tiveram sempre uma consciência livre de que os seus méritos eram pura graça.
Depois do exílio da terra, espero ir gozar de vós na pátria, mas não quero acumular méritos para o céu, quero é trabalhar só por vosso amor. Na noite desta vida aparecerei diante de vós com as mãos vazias, pois não vos peço, Senhor, que conteis as minhas obras. Todas as nossas justiças têm manchas aos vossos olhos. Quero, portanto, revestir-me com a vossa própria justiça e receber do vosso amor a posse eterna de vós mesmo. Que bonito, né? Então a gente está cada vez mais compreendendo esse milagre de Deus, esse presente infinito que o Senhor está nos oferecendo, nos fornecendo. É justamente que eu acho que é importante ler de novo esse trecho. Minha filha, minha humanidade, sendo homem e Deus, via presentes todos os pecados, os castigos das almas perdidas, teria querido agarrar em um só ponto tudo isso e destruir os pecados. Ele queria tudo resolver, poderia fazer. Ele teria podido fazer, tá vendo? Castigos e salvar as almas. Assim que teria querido sofrer não só um dia de paixão, mas todos os dias para poder conter tudo em si estas penas e poupar as pobres criaturas. Com tudo isso que a minha humanidade tinha desejado e poderia ter destruído o livre-arbítrio das criaturas e destruído esse acúmulo de males. Mas o que seria do homem sem os méritos próprios? Sem a sua vontade para fazer o bem? Que papel faria ele? Seria objeto digno de mim, sabedoria criadora? Não, certamente. Não teria sido como um filho em uma família estranha, que não tendo trabalhado junto com os próprios filhos, não tem nenhum direito em alguma herança? Por isso se come, se bebe, está sempre cheio de rubor, de vergonha, porque sabe que não fez nenhum gesto propício para testemunhar o seu amor para com aquele pai, por isso jamais poderia ser digno do amor daquele pai para com ele. Então o que acontece? O ser humano, ele, na hora do seu julgamento, ele iria ouvir a verdade e saber tudo o que Jesus faria. E ele, sabendo que não fez absolutamente nada para merecer o que mereceu, ele não ia se sentir feliz, entendeu? Ia faltar o mérito dele. Então é muito importante o amor, a graça de Jesus, a graça de Deus para nos permitir, nós podemos arrumar a bagunça hoje em dia através do arrependimento, tá? Então vamos mais, tem muito mais trecho que a gente pode estudar sobre o livre-arbítrio e a gente está aqui mergulhando aí, nesse conhecimento infinito, bom, maravilhoso, que o Senhor tanto quer nos oferecer aí com o livro do céu. Então agora é o trecho 8:19, vamos ver o que está escrito. Mais 23 de novembro de 1907. Jesus diz: minha filha, se a alma sofre distrações, distúrbios, é sinal de que não se deu toda a mim. Porque quando a alma se dá toda a mim, sendo coisa minha, sei ter bem guardado o meu dom. Enquanto que, quando em virtude do livre-arbítrio dela, ela não me dá tudo, eu não posso ter essa custódia especial, de guardar tudo nele. E sou obrigado a sofrer essas coisas irritantes que perturbam, as distrações e distúrbios, perturbações que perturbam a minha união com elas. Enquanto que quando ela não tem isso e ela é toda livre para mim, a alma não faz nenhum esforço para estar em paz e tranquila e o empenho é todo meu para não deixar entrar nada que pudesse perturbar nossa união. Então o livre-arbítrio da pessoa, faz com que ela não dê tudo para Deus, Se ela sofre distrações, distúrbios, sinal de que não se deu toda a mim, não está toda envolvida em Deus, em toda a verdade divina, não está movendo o coração dela a se tranquilizar. Se ela está ainda ansiosa, está passando por alguma ansiedade, nervosa, é porque ela não confia plenamente em Jesus e é o livre-arbítrio que não deu fez essa situação de distração. É o livre-arbítrio dela que não conseguiu. Ela não escolheu, ouvir Jesus e confiar em Jesus, Então, é isso que ele está querendo dizer. Então, vamos mais aqui, mais um trecho. Trecho 17:45, 30 de maio de 1925. O conhecimento abre as portas do bem que se conhece para possuí-lo, o livre-arbítrio no céu e o viver na divina vontade na terra. Então, vamos ver o que Jesus vai falar aqui. Minha filha, não temas, sou eu, não te deixo, e além disso, como posso te deixar? Viver em minha vontade torna a alma inseparável de mim. Minha vida é para ela mais que alma ao corpo, e assim como o corpo sem alma se converte em pó, porque falta a vida que a sustenta, assim tu, sem minha vida, em ti ficarias vazia de todos os atos de minha vontade em ti. Não ouvirias mais, no fundo da tua alma, a minha repetida voz que te sugere, na consciência, o modo de fazer-te cumprir o teu ofício em minha vontade. Se está minha voz ali, há também minha vida, que a imite.
Quão fácil é para pensar que eu posso te deixar? Não posso. Primeiro deveria você deixar a minha vontade por seu livre-arbítrio, e logo poderia pensar que eu te deixei. Mas para minha vontade de te deixar será muito difícil, por não te dizer quase impossível. Você se encontra quase semelhante às condições daqueles que estão no céu, os bem-aventurados no céu. Eles não perderam o livre-arbítrio. Isto é um dom que eu dei ao homem, e o que eu uma vez dou, não o retiro jamais. No céu não entrou jamais a escravidão. Sou Deus dos filhos e não dos escravos. Sou rei que faço reinar a todos lá no céu. Não há divisão entre eu e eles, mas no céu é tanto o conhecimento dos meus bens, da minha vontade, da minha felicidade, que todos os bem-aventurados do céu ficam cheios desses conhecimentos até a borda, até transbordar fora deles. Tanto que as suas vontades não encontram lugar para atuar sozinha, para trabalhar, enquanto são livres. Mas o conhecimento de uma vontade infinita os ocupa tanto, e os bens infinitos nos quais estão imersos é o que mais os ocupa, e leva-os com uma força irresistível somente usar de sua vontade humana, como se não a tivessem, para ficar conhecendo cada vez mais o que é a vontade divina, considerando isso como uma sua suma fortuna e felicidade. Mas eles são espontaneamente livres ao escolher conhecer a minha vontade e os meus bens, e de toda a sua vontade. Assim, tu, filha minha, fazer-te conhecer a minha vontade foi a maior graça que eu te fiz na terra, que é o que os bem-aventurados vivem no céu. E enquanto és livre agora de fazer ou não fazer a tua vontade, diante da minha, a tua se sente incapaz de agir, se sente anulada, e conhecendo o grande bem da minha vontade, aborreces a tua vontade humana. E sem que ninguém te force, você ama mais fazer a minha vontade e conhecer as minhas verdades, em vista do grande bem que te vem delas. Além disso, os muitos conhecimentos que te manifestei da minha vontade são vínculos divinos, cadeias eternas, que te circundam, que te cercam, posse de bens celestes já em vida. E fugir dessas correntes eternas e romper esses vínculos divinos, perder essas possessões celestes que você, só no céu você teria, mas você já tem na terra, ainda em vida, embora livre, não encontra o caminho para sair. Revolve-se, vê sua pequenez e, temendo por si mesma, rapidamente se lança e se aprofunda com mais amor espontâneo em minha vontade. O conhecimento abre as portas daquele bem que se conhece. E por quantos conhecimentos demais te manifestei sobre a minha vontade, outras tantas portas de bens te abri, de luz, de graça e de participações divinas. Essas portas são abertas para você. E quando estes conhecimentos chegarem no meio das criaturas, se abrirão essas portas também para elas, porque o conhecimento faz surgir o amor ao bem conhecido, e a primeira porta que abrirei será a minha vontade, para fechar a pequena porta da sua vontade humana. Minha vontade divina fará aborrecer a sua, porque frente à minha vontade a humana é incapaz de trabalhar, porque escolhe sempre coisas sujas, como a luz da minha vê, como é insignificante, e é boa para nada a vontade humana. Por isso, como consequência, as criaturas farão a um lado a sua própria vontade. Além disso, tu deves saber que quando eu te manifestar o conhecimento da minha vontade, então eu decido abrir-te outra porta do meu conhecimento. Quando tu fizeres entrar na tua alma todo o bem do que eu já te manifestei, se assim não for, seria tua a notícia desse bem, não sua posse. E eu isto não sei fazer. Quando falo, eu quero que se possua o bem que eu manifesto. Por isso, seja atenta no exercício de minha vontade, a fim de que outras portas sejam abertas de meu conhecimento e de posse para você entrar em maiores posses divinas. Então, quanto mais conhecimento, você conhecendo uma coisa, ele te dá a posse daquilo. Depois você já abre outra porta e já conhece outra. E assim você não tem tempo de usar a sua vontade. A vontade divina toma conta de tudo. Então você já vive como se estivesse no céu, assim na terra como no céu. Vamos ver outro trecho maravilhoso da divina vontade. É muito trecho bom, viu? Muita coisa boa aqui. O livre-arbítrio tem bastante coisa que Jesus fala com a gente. É muito bom. Então vamos lá, mais um trecho. É 18, o primeiro trecho, 18.1, o primeiro trecho do volume 18. 9 de agosto de 1925. Corresponder a Deus em amor por todas as coisas criadas é o primeiro dever da criatura. A divina vontade foi dada como vida primária da criatura. Então ele fala: minha filha, tu deves saber que este modo de orar
corresponder a Deus em amor por todas as coisas criadas é um direito de Deus e entra no primeiro dever da criatura para com Deus. A criação foi feita por amor do homem, aliás, foi tanto nosso amor, que se tivesse sido necessário, teríamos criado tantos céus, tantos sóis, estrelas, mares, terras, plantas e todo o resto por quantas pessoas deviam vir à luz da terra. Mas a fim de que cada uma tivesse uma criação só para si, uma terra somente para si, um planeta só seu, um universo todo seu, como de fato tudo foi criado. Só Adão foi o espectador de tudo que eu criei, ele podia gozar todo o bem que queria, e se não fizemos foi porque o homem podia gozar igualmente tudo como se fora dele, apesar de que os demais também o gozam. Com efeito, quem não pode dizer o sol é meu e gozar da luz do sol por quanto quiser? Quem não pode dizer a água é minha e tirar a sede e servir-se dela onde a necessita? Quem não pode dizer que o mar, a terra, o fogo, o ar são coisas suas? E tantas outras coisas criadas por mim, e se alguma coisa parece que ao homem falta, que se fatiga para consegui-la, é o pecado, viu? Que está obstruindo o passo a eles, aos meus benefícios, e impede as coisas criadas por mim serem magnânimas para com a criatura ingrata. Portanto, sendo assim, que em todas as coisas criadas Deus ligava o seu amor a cada criatura. Nela entrava o dever de corresponder a Deus com o seu pequeno amor, com a sua gratidão por quem tanto fizera por ela. O não corresponder em amor a Deus por tudo o que fez na criação para o homem é a primeira fraude que a criatura faz a Deus. É um usurpar os seus dons, roubar os dons de Deus, sem sequer reconhecer de onde eles vêm, nem a quem tanto o amou. Por isso, é o primeiro dever da criatura e é tão indispensável e importante este dever, que é aquela que levou a peito toda a nossa glória, nossa defesa, nosso interesse não fazer outra coisa que girar por toda a parte, desde a mais pequena até a maior de todas as coisas criadas, para imprimir a sua correspondência de amor, de glória, de agradecimento por todos e em nome de todas as gerações humanas. Sim, quem fez isso? A minha Mãe Celestial, que encheu os céus e terra de correspondência por tudo o que Deus tinha feito na criação. Depois dela, foi eu mesmo que cumpri este dever tão sacrossanto para com o meu Criador, ao qual a criatura tinha faltado tanto assim que foram as minhas orações e as da minha inseparável mãe que fizeram o propício ao meu Pai Celestial para com o homem culpado. A Nossa Senhora também refez os atos também das criaturas. Não queres repetir as minhas orações e as de minha mãe? Aliás, por isso te chamei minha vontade, a fim de que associes conosco e sigas e repitas os nossos atos. Minha filha, todas as coisas criadas não foram outra coisa que um ato de nossa vontade que as pôs fora. Elas não podem afastar-se de seu lugar, nem mudar efeitos, nem posição, nem ofício que cada uma recebeu de seu Criador. Elas não são outra coisa que espelhos onde o homem devia olhar o reflexo das qualidades de seu Criador, onde a potência, a beleza e, entre outras coisas, criadas, a bondade, a imensidão, a luz, etc. Em suma, cada coisa criada prega ao homem as qualidades do seu Criador e com vozes mudas dizem-lhe o quanto nós o amamos. Ao contrário, ao criar o homem, não foi só a nossa vontade, mas uma emanação que saiu do nosso seio, uma parte de nós mesmos que infundimos nele, e por isso o criamos livre de vontade, a fim de que crescesse sempre em beleza, em sabedoria e em virtude, a nossa semelhança. Ele podia multiplicar os seus bens e suas graças. Oh, se o sol fosse livre de vontade como o homem, e pudesse fazer de 1, 2 sóis, de 2, 4 sóis, etc., que glória, que honra não daria ao seu Criador? E quanta glória também para ele mesmo. No entanto, o que as coisas criadas não podem fazer, elas, inanimadas, porque estão privadas do livre-arbítrio e porque foram criadas para servir ao homem, pode ser feito pelo homem, porque ele devia servir a Deus e por isso poderia criar, de uma coisa duas e assim por diante. Então todo o nosso amor estava concentrado no homem, nossa imagem e semelhança, e por isso colocamos tudo o que foi criado à sua disposição para ele fazer e refazer e criar e ordenar tudo ordenado em torno a ele, para que o homem se servisse das nossas obras como de tantos degraus e caminhos para vir a nós, para nos conhecer e para nos amar. Mas qual não é a nossa dor ao ver que o homem, por debaixo de nossas coisas criadas, mas bem transformada pelo pecado em fealdade sua bela alma dada por nós, e não só não crescido no bem, mas horrível de se ver? Não obstante, como se tudo que foi criado para ele não bastasse ao nosso amor para guardar este livre-arbítrio, fizemos-lhe o dom maior que superou todos os demais dons, isto é, demos-lhe a nossa vontade também como preservativo, como antídoto, como preventivo, que é a vontade de Deus é a ordem que as coisas estavam,
As coisas estavam todas ordenadas, né? Facilitando a vida do homem, né? Então Deus deu a sua vontade como preservativo para ajudar, para o homem ver como que já estavam as coisas e ele, né, praticamente seguir aquilo. Como antídoto, como preventivo e ajuda para a sua livre vontade. Assim que nossa vontade se pôs à sua disposição para ajudá-lo, para dar-lhe todas aquelas ajudas das quais o homem tivesse necessidade para confrontar com a nossa vontade a sua. E assim que nossa vontade lhe foi dada como vida primária e ato primeiro de todas as suas obras, devendo ele crescer em graça e beleza, tinha necessidade de uma vontade de Deus suprema, ordenada, que não só fizesse companhia à sua vontade humana, mas que se substituísse ao agir da própria criatura, né? Ela preferindo fazer como Deus do que fazer do seu jeito. Mas também esse grande dom ela desprezou e não o quis conhecer. Vê então como nossa vontade entra na vida primária da criatura, e enquanto tem seu ato primeiro, sua vida, a criatura cresce sempre em graça, em luz, em beleza, conserva o vínculo do ato primeiro de sua criação e nós recebemos a glória de todas as coisas criadas, porque servem a nossa vontade que opera na criatura, única finalidade de toda a criação. Por isso te recomendo que nossa vontade seja para você mais do que vida e o ato primeiro de todas as suas ações. Então hoje você pode viver assim. Hoje você pode ver a ordem das coisas, ver como Deus trabalha todas as coisas em ordem, e higiene, limpeza, né, harmonia, equilíbrio, né, e você pode fazer do jeito de Deus e não querer fazer do seu jeito, amém? Muito simples assim. Então, vamos dar uma pausa e fazer outro vídeo, que vai continuar os demais trechos que nós temos, olha, mais, vamos dizer aqui, mais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 trechos ainda do Livro do Céu, para a gente falar sobre o livre-arbítrio. Então, vamos conversar mais sobre isso e dentro desse tema virá mais coisas, mais luzes em volta, para que a gente possa cada vez mais saber se situar perante essa vontade divina e preferir a ela do que a nossa vontade humana. Amém? Estivemos reunidos, continuaremos até mais, né? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, Jesus?